Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo, palestrante, e hoje falaremos sobre tabagismo. Dando continuidade a uma discussão que iniciamos no programa anterior, da semana anterior, com o psicólogo clínico Wesley Nazaré. Wesley, ele esteve aqui semana passada discutindo a dependência química. E em meio à dependência química, nós temos a questão do tabagismo, né, como um flagelo também. E isso, obviamente, dava margem a um novo programa, a inúmeros programas, na verdade, para discutir a temática. Então, Wesley, obrigado por ter retornado ao programa, por ter aceito o convite para falar sobre o tabagismo. Eu que agradeço, é mais uma oportunidade de a gente conversar sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre bem-estar, coisas que parecem boas, sonoras, mas que, na verdade, quando a gente se fala de dependência química, e sobretudo hoje vamos especificar na dependência da nicotina e seus derivados, né, do tabaco, né, os derivados do tabaco, nós temos exatamente este ponto, a perda de saúde, a perda de qualidade de vida, a perda de liberdade. E as pessoas nem sonham isso quando acendem um cigarro, né? Se estão perdendo exatamente isso, porque ficam muito em torno, evidentemente, de um prazer imediato e, sobretudo, para muitas pessoas, sintomas de uma doença. Isso é pouco falado. Até hoje, ainda a gente vê propaganda assim, use tal produto para mudar o seu hábito de fumar, né? Não se trata somente de um hábito. Para muitas pessoas, o cigarro ganhou o status de dependência. E dependência química é uma doença que a Organização Mundial de Saúde e os manuais estatísticos sobre doenças mentais já classificam como um problema sério. E para você ter uma ideia, Leonardo, e os amigos que acompanham o programa Fale Mais Sobre Isso, no Brasil são 200 mil mortes por ano de pessoas que poderiam estar aí, correndo nos parques, curtindo um cinema, brincando com os filhos e netos, e estão morrendo todos os dias nas nossas cidades do Brasil em virtude de doenças associadas à dependência de nicotina. Antes de você começar esses dois programas, né? Se nós gravarmos esses dois programas falando sobre a questão da dependência química e agora do tabagismo, né, do cigarro, a doutora Paula Lajolo Canto, oncologista clínica, esteve aqui conosco falando sobre, né, a questão do câncer e o tratamento, né, aos diversos tipos de cânceres que existem. E ao final do programa ela falou da questão do tabagismo como o grande vilão. O cigarro como o grande vilão ligado ao câncer. O cigarro não causa todos os tipos de cânceres, mas é o vilão deles. Sim, está associado. Inclusive, ela até nesse banco mesmo falou que tinha um sonho, um desejo, caso encontrasse uma lâmpada mágica, pedir ao gênio que extirpasse o cigarro da face da terra, porque como oncologista clínica, ela sabe do que o cigarro é capaz. E aí, Wesley, aproveita o ensejo, porque é muito triste a gente ver que, apesar de todas essas questões, o cigarro ele foi incorporado à cultura, né? Ele tem um lado cultural, tem um lado midiático, tem um lado do marketing, da indústria, né? Tabagista lucrando milhões sobre isso. Mas, lá nos anos 20, 30, 40, não existiam conhecimentos médicos, psicológicos suficientes para a sociedade entender as mazelas do cigarro. E era chique fumar, era glamouroso. As mulheres começaram a ter no fumar um indício da liberdade. Agora a conta está chegando, né? Com certeza. Você disse bem, não tinham estudos randomizados, pesquisas sérias falando a respeito dessas associações que hoje nós sabemos que existe, né? Foi aí muito bem comentado pela doutora Paula sobre a relação do tabaco, da nicotina, da dependência com vários tipos de câncer e outras doenças também, cardiopatias, outras doenças como, por exemplo, problemas
pulmonares, que não só o câncer, por exemplo, a DPOC, doença pulmonar obstrutiva congestiva, que é muito sério, muitas pessoas têm, e aí a gente está, sobretudo, pensando nas possibilidades que fazem e afetam a saúde das pessoas. Trombogeite obliterante, Sim. que leva às tromboses e, consequentemente, às amputações, né? Os AVCs. Os AVCs. Então tem muita coisa. Aí a gente fala, mas que terrorismo, falar sobre doença, coloca lá no cigarro aquelas imagenzinhas sobre o mal que faz. Esse é o ponto. Porque o cigarro, ele é uma droga muito eficiente. Naquele curto, 5, 6 centímetros de droga, tem um mecanismo que age rapidamente no cérebro, que recompensa o cérebro com um negocinho que chama dopamina e que deixa as pessoas que dependem do cigarro com uma sensação de tranquilidade, de relaxamento, de atenção e N outras coisas. Esse prazer imediato, ele é muitas vezes sobreposto a todas as possibilidades a longo prazo, né? Como um câncer ou como um problema de saúde, como nós estamos falando. Então, o cérebro humano, ele não, muitas vezes, ele não fica fazendo a conta, não, peraí, lá na frente eu posso ter isso. Ele quer, naquela hora, é o prazer imediato. E muitas vezes nós não nos damos conta disso e passamos anos e anos e anos e anos fazendo a troca de um prazer imediato para algo a médio e longo prazo, como a saúde. Por isso, as estratégias que a gente acredita que poderia fazer melhor efeito, seria as pessoas realmente poder começar a inverter essa ordem. Bom, eu quero mais resistência física, por exemplo. Tem pessoas que não conseguem correr 1 quarteirão, 2 quarteirões, sem estar como se tivesse corrido uma maratona. Uhum. Se de repente isso significa um prejuízo, a pessoa poderia falar, não, mas eu quero então mais resistência física como um benefício para mim. E essa troca, essa inversão que a gente tenta fazer com os pacientes que estão em tratamento para a dependência de nicotina, é que é uma coisa interessante. Se você falar assim para uma criança assim, olha, tem cinco balinhas nessa mão, e eu te dou 5 balinhas agora, ou eu te dou durante um mês 1 balinha por dia. Ela fala, não, eu prefiro as 5 balinhas agora, e pega o imediato. O nosso cérebro é desse jeito, né? Então não consegue pensar as consequências positivas a médio e longo prazo. E na psicoterapia voltada para o tratamento de tabagismo, um dos aspectos é esse, a motivação para a saúde e para a qualidade de vida como objetivo. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre isso. A psicoterapia como um valioso recurso, né, na ajuda aí às pessoas que decidiram largar esse vício tão maléfico, certo? Voltamos logo falando mais sobre isso e você vai nos assistir. Eu te aguardo e você me aguarda. Um momento.